Olá, pessoal, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, aqui através da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, situada em Nova Russas, aqui no Ceará, mais conhecida como FREBEM. Com muito carinho, com muito amor que nós recebemos vocês, nos encontramos sempre aos sábados, no final da tarde, para realizar esse estudo, esse aprofundamento, que sempre nos auxilia no nosso dia a dia. Nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar a todos para que a gente levasse as nossas vibrações, pelo menos mentalizando nosso guia, nosso modelo, Jesus. Podemos mentalizar também a natureza, se conectando com os nossos mentores, nossos guias espirituais, estreitando esses laços com a espiritualidade, trazendo serenidade para os nossos corações, trazendo mais paz. E que essa conexão nos favoreça nesse momento, que possamos tirar algum proveito, né, daquilo que será compartilhado através daquilo que foi preparado, através da inspiração dos bons espíritos, que a gente possa facilitar, né, a nossa própria vida com esses ensinamentos, colocando-os em prática no nosso dia a dia. Que Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nos auxilie, nos proteja agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Como sempre nós fazemos, um pequeno trecho do Evangelho, um capítulo e um item, para que a gente possa fazer uma breve reflexão para seguir para o estudo. Contigo, Nádia, aí? Sim, capítulo 27, pedi e obterei, o item 22, maneira de orar. Opa, achei. Capítulo 27, pedi obtereis, achei. Tá, já é a primeira leitura das instruções dos Espíritos. Isso mesmo. Maneira de orar. Diz o seguinte: primeiro, o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve lhe assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes hábito. É um dever que vos impondes, e como todo dever, pesa-vos. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retornou ao jugo da carne. Deve se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia, pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto dos vossos amigos, dos vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor, e tornar-se alva e irradiante de esperança e de amor. E a leitura segue, né, por mais um, dois, três parágrafos, mas como uma breve reflexão, aqui já dá para a gente tirar bastante coisa, inclusive, desse pequeno trecho que foi lido, né? Afinal de contas, ela fala sobre a maneira de orar. E ele remete que deve ser para nós o primeiro ato, que deve assinalar o retorno à vida ativa de cada dia. Ou seja, quando a gente abre os olhos pela manhã, chamado de vida ativa, né? Como é que será que a gente tem feito? Né? Temos tirado algum tempinho para agradecer, como ele mesmo diz, né? Como uma maneira de agradecimento pela noite, pela vida que nós temos, fala dos encontros que possivelmente nós possamos vir a ter com entes queridos que se encontram na outra dimensão, né? Então, ele levanta aqui várias situações que acontecem, inclusive, durante o sono, já traz nesse primeiro trecho aqui. Mas como o foco é a maneira de orar, né, ele fala que nós não simplesmente
façamos essa união das palavras de forma maquinalmente. O que é isso? É a gente falar, às vezes o pensamento está distante, está em outro local, e nós estamos falando, por exemplo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Isso pode não ser uma prece, porque a gente pode não estar fazendo da maneira correta essa oração. Está falando da boca para fora. Você não está sentindo aquilo que você está dizendo. E muitas vezes uma prece, essa é chamada inclusive de oração dominical, mas ela é bem-vinda em todos os momentos da nossa vida, né? Então, a gente pode simplesmente, quando fala em profundidade, ela remete a gente a buscar de dentro da gente aquilo que vai ser dito, pedido ou falado numa prece. Porque as preces, na verdade, essas orações, elas não são simplesmente aquelas que nos dizem que já estão todas lá escritas. A oração de Bezerra de Menezes, prece de Cáritas, né? Pai Nosso, Ave Maria, e seja de qual for a religião, tem lá os seus livrinhos cheios de orações e palavras. Mas a maneira como elas são ditas é que muda toda a experiência, inclusive os resultados, né? Você está voltado. Se vocês observarem, na maioria das vezes, quando a gente encerra as palestras, que a gente vai fazer a dinâmica, a gente fala, vamos agora fazer a oração de Maria e de Jesus meditando nas palavras, né? Exatamente para que a gente possa trazer aquilo que a gente está dizendo, para que a gente preste atenção naquilo que está sendo dito. E quando a gente faz de forma espontânea, então, né, de coração, você para a qualquer momento, pode fazer um agradecimento por ter chegado em paz em determinado local, isso é uma vibração positiva. Agradecer, às vezes até pelas, como a gente tem falado, né? Agora que eu estou lembrando, quarta-feira, né, tivemos um problema técnico e a gente não conseguiu assistir a mesma palestra que vocês estavam assistindo online, né? E ficamos sem internet. E eu tive que conduzir no presencial para quem estava lá. A casa estava cheia, né? Então, a gente falou um pouco sobre a gratidão. Eu já iniciei, inclusive, uma palestra que posteriormente a gente vai trazer para todo mundo, baseado no livro 16 da série psicológica da Joana de Ângeles, que fala sobre a psicologia da gratidão. E isso também é uma prece, né? É a maneira como você se comunica com o alto, com o espiritual, consigo mesmo. E às vezes, ou muitas vezes, a gente pode fazer isso em pensamento também, né? Claro que quando você verbaliza, isso joga para o universo também, né? Isso cria uma energia positiva quando a gente fala coisas boas, quando a gente emana, quando a gente pensa que elas saem, elas acabam se transformando numa energia benéfica. Então, é aquilo que a gente costuma dizer também com relação ao próprio evangelho no lar. Me ocorreu agora, porque aqui nós fazemos aos domingos. Domingo não tem esse negócio de acordar tarde, né? Tem que acordar cedo porque tem evangelho no lar. E os meus filhos já se habituaram a isso também. Então, sempre no domingo, no mesmo horário, 7:30 da manhã, nós iniciamos. E serve também, né, nessa perspectiva de que, eu faço o evangelho no lar, automaticamente minha casa está protegida, não tem mais problemas na minha casa, né? E não é bem assim. Isso depende da forma como é feito, né, da dedicação, do horário, da concentração no evangelho no lar, nas reflexões dos que estão envolvidos e principalmente no comportamento depois, né? O que que a gente tem feito nas nossas casas, né? Tem tido muitas brigas, discussões, palavrões, né? Então, tudo isso traz negatividades. Então, da mesma forma que a gente limpa, a gente também suja. E aí, por isso a necessidade de estar fazendo semanalmente cada vez mais e se habituando a manter essa limpeza. E aí a gente levou aqui para um patamar mais amplo, que é a questão da casa, mas tem a casa mental. E a casa mental para a gente, da mesma forma que a gente emana essas bênçãos, vamos dizer assim, através da maneira como a gente ora, a gente emana também coisas negativas, né? Preces de forma negativa, que são essas coisas que quando a gente
reclama da vida, isso aqui não presta, hoje está muito ruim, hoje está desse jeito, essas coisas que a gente joga de negativos, elas são como se fossem orações da negatividade, atraindo coisas negativas. Então, que a gente esteja cada vez mais atentos à maneira como a gente conduz, por isso que fala sobre o orar e vigiar, né? Até a Nádia colocou esses dias agora a mensagem para mim, falando sobre isso, orando e vigiando sempre, né? Porque é dessa forma que a gente vai conseguindo manter a gente equilibrado e em sintonia cada vez mais com o alto. Bem, dito isso, vamos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje acredito que nós vamos encerrar mais um ciclo aqui, não ainda com relação ao segundo livro, porque isso ainda falta muita coisa relacionado ao Livro dos Médiuns, né? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, ou quem vai assistir esse vídeo posteriormente no YouTube, né? O Livro dos Espíritos, ele é dividido em quatro partes, quatro livros, quatro partes. Primeiro, as causas primeiras, cada um desses livros, pessoal, está relacionado aos outros livros das obras básicas da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, e aí vem a Gênesis, que é ligada ao primeiro livro, o segundo livro é ligado ao Livro dos Médiuns, o terceiro livro ao Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós temos nossa Evangelho Terapia todas as quartas-feiras, e o livro quarto, que fala sobre o céu, o inferno e a justiça divina. Então, nós vamos esmiuçar, aprofundar todos eles daqui para frente, né? Nós já temos aí muita coisa gravada já, quem quiser acompanhar depois, recuperar. Mas hoje nós estamos no segundo livro, mais precisamente no capítulo 2, que fala sobre a encarnação dos espíritos. Vocês vão ver aqui que, se der tempo, a gente vai dar como é que se diz? Citar o capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Não vai ser só uma citação, isso aqui a gente vai estudar mais à frente um pouco. E dentro desse capítulo 2, que fala da encarnação dos espíritos, nós estamos provavelmente encerrando hoje o tema de número 2, que fala da alma, porque ela vai da questão de número 134 até a de número 146. E nos restam apenas três questões, a 144, a 145 e a 146. Semana que vem nós estaremos já falando sobre o materialismo. Feito aqui as apresentações, vamos agora mergulhar na questão de número 144. Né? Essa parte aqui, como eu falei semana passada, nós vamos ter... inclusive, de semana passada já foi disponibilizado no YouTube, tá? Quem quiser rever ou ver pela primeira vez, as três questões anteriores já estão disponíveis. Ah, que deve, que se deve entender por alma do mundo é a questão. E a resposta, ela vem um pouco mais extensa do que normalmente vem aquelas mais objetivas, né? Mas diz o seguinte: é o princípio universal da vida e da inteligência de onde se originam as individualidades. Mas aqueles que se servem dessas expressões, frequentemente, não se compreendem uns aos outros. A palavra alma é tão elástica que cada um a interpreta ao sabor das suas fantasias. Já se atribuiu também uma alma à terra. É preciso entendê-la como um conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho, quando os escutais, e que, de certa maneira, são os prepostos de Deus com relação à terra. Diante, assim, de uma resposta, às vezes, tão grande que a gente até se perde, né, na sua resposta, no entendimento dela, eu destaquei aqui algumas reflexões, algumas frases de efeito, com algumas imagens, para a gente poder entender melhor o que é que eles estão querendo dizer com isso. Nas reflexões, é o seguinte: a alma do mundo, segundo os espíritos, não é uma entidade única com uma consciência centralizada, mas sim o conjunto de espíritos elevados que atuam como guias e orientadores da Terra. Esses espíritos são os prepostos de Deus,
que, de forma organizada e harmônica, direcionam o progresso do nosso planeta. Então, o que a gente pode perceber aqui como é que se poderia dizer, uma preocupação, vamos dizer assim, dos espíritos em esclarecer para a gente também, logo lá no início, essa dualidade, ambiguidade da palavra alma, os vários sentidos, né, que ela pode ter em diferentes épocas que aconteceram, essas ideias sobre o princípio da vida orgânica, né, e tudo que aconteceu. Então, quando ele definiu, ao definir, no caso aqui, como ele falou, sobre a alma do mundo, como um princípio universal da vida e da inteligência, ele busca aqui uma compreensão trazendo mais por uma questão filosófica, que é o que a gente está fazendo aqui, um estudo filosófico, afinal de contas é essa parte que o Livro dos Espíritos traz para a gente, e muito menos fantasiosa, né, desse mesmo termo, vamos dizer assim. O que mais ele traz aqui? Só para a gente refletir mais. A expressão alma do mundo é, portanto, uma analogia para um princípio de inteligência e vida universal que se manifesta por meio de individualidades espirituais que trabalham em conjunto. Então, quando a gente escuta que não é apenas uma alma do mundo que organiza tudo, mas essas inteligências, esses seres que se manifestam, que trabalham em conjunto, a gente percebe que o universo ele não opera, né, não deixa a vida me levar no caos, né? Mas existe uma hierarquia aí de inteligências, né? E a alma da Terra não é uma divindade, um ser solitário, né? Como diz assim, o Deus que comanda tudo sozinho, né? Mas há uma colaboração grandiosa de uma legião de espíritos muito devotados, trabalhadores, que cumprem a vontade de Deus, né? Então, isso reforça, de certa forma, a ideia de que Deus ele age no mundo não de forma direta, de forma, vamos dizer, intervencionista, né? Interferindo nas coisas, mas através dos seus agentes, desses espíritos superiores. Eles estão ali constantemente trabalhando em prol da nossa humanidade, inspirando a gente, guiando, direcionando, protegendo e agindo como uma força invisível que nos impulsiona ao progresso também, né? Então, é importante que a gente saiba disso e a gente vai aprofundar mais nessas nuances, né? Até porque tem aquela questão que a gente sempre utiliza e às vezes ela é utilizada de forma negativa. Os espíritos influenciam as nossas vidas? Sim, muito mais do que imagina. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Tem essa questão quando a gente fala das obsessões, sobre subjugação, mas tem também, a gente tem uma grande quantidade de irmãos de luz que nos ajudam, nos guiam, mostrando o caminho, direcionando. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar também conectados com eles, né? E aí traz essa questão da nossa responsabilidade no meio desse processo. É bom que a gente entenda que essa influência, né, desses espíritos elevados, é claro, ela nos remete à questão da benevolência, mas a decisão de seguir esse caminho cabe a nós, cabe às nossas escolhas, né? A alma do mundo, ela é uma fonte de inspiração para o bem. A nossa escolha de escutá-la ou não é que vai determinar o nosso destino, né? O nosso destino, eu diria, da nossa coletividade também. Então, essa ideia, de certa forma, é a base moral que a gente vem trazendo. Convida a gente a harmonizar as nossas ações com o que a gente tem aprendido, com as leis divinas, para o nosso próprio bem e para o bem também da coletividade, né? Do conjunto todo. Afinal de contas, como a gente costuma dizer, se todos nós já tivéssemos numa vibração superior, a transição do planeta já teria acontecido. Mas ainda, devido a esse livre-arbítrio, a gente ainda está lento nesse processo. E aqui tem uma imagem que eu produzi que ela mostra bastante claramente isso que a gente está dizendo. Mostra, claro, o nosso planeta, né? E aquela frase que destaca a alma do mundo não é uma entidade.
mas um exército de luz, né? Deus guia a terra através de uma legião de espíritos devotados. Então, quando a gente observa essa, essa imagem, que é só um pequeno percentual, é claro, para ilustrar a quantidade de irmãos de luz que nos auxiliam. Então, em todos os momentos e nuances e degradês, vamos dizer assim, desde a questão planetária, universal, até individual, nós temos esses protetores, esses guias, esses mentores, e aqui ajuda a gente também a pensar, imaginar, nessa atuação de Deus sobre o mundo, né? Em vez dessa intervenção, como a gente viu anteriormente, direta, pontual, como eu falei, ele vai agindo de forma de um grupo, né, que se organiza para isso. Será que tem alguém aqui que está em desacordo com as leis de Deus? Para você poder fazer parte desse grupo, é preciso ter merecimento, se credenciar para que isso aconteça. Aqui não tem pessoas escolhidas ao acaso, porque é meu parente, porque é meu amigo, não, são pessoas, são seres, são espíritos que já se tornaram seres mais elevados para que possam colaborar com esse processo, essa legião de espíritos devotados, né, como se fala, que vão trabalhando, como eu disse, de forma coordenada, harmônica para o nosso progresso do planeta. Então, essa é a verdadeira alma do mundo, né, quando você vê essa constelação de espíritos. E nós podemos perceber, agora, por exemplo, o que é que vocês acham que acontece enquanto nós estamos estudando? Se não tem uma quantidade de irmãos também que nos acompanham, que vêm para cá para estudar com a gente, irmãos de luz que nos auxiliam, que protegem os nossos ambientes. Então, quando ele fala essa metáfora exército de luz, o exército ele tem organização para quem já serviu, né? Tem suas patentes, tem sua hierarquia também, organizada, disciplinada, remete a essa ideia também, mas com a beleza e a pureza da luz, em acordo com as leis divinas, né? Então, os espíritos, eles não estão aqui para nos dominar, porque é uma ideia que se difunde muito, inclusive no cinema, né? Cinema, ficção científica, alguns livros, fala muito sobre extraterrestres querendo dominar o nosso planeta, mas acontece, pelo que a gente percebe aqui, de muitos deles também, ou a grande maioria que a gente percebe, querendo nos auxiliar, nos ajudar, nos guiar. Então, eles inspiram, eles influenciam acontecimentos, né? Consciências, conduzindo ao nosso destino evolutivo, é claro, sem violar nosso livre-arbítrio. Temos escolhas, né? A gente faz nossas escolhas, sim, por mais que haja ali um certo determinismo. Então, quando a gente pensa dessa forma, tira essa visão de um Deus que ele é distante, né? Poxa, como é que um Deus, a gente pensa um senhor de barba, muitas vezes, que é colocado também dessa forma, como é que ele vai dar conta de saber o que que eu estou pensando, por exemplo, né? Como é que Deus sabe disso? Como é que Deus sabe de mim que eu existo? Deus quer lá saber de mim, eu não tenho fé em Deus. E você começa a ter pensamentos dessa forma. Mas como a gente vê, Deus está em tudo, né? Na natureza e nos nossos guias, os nossos personagens, né? Nós temos guias espirituais individuais também que nos auxiliam, que vêm para cá. Então, por isso que ele sabe de tudo, das nossas necessidades, daquilo que a gente vai adquirindo como merecimento, e a gente vai se desenvolvendo nesse sentido também. Então, tem essa supervisão, vamos dizer assim, amorosa que nos auxilia. Porque o progresso da humanidade também não é um acaso, mas um resultado silencioso, vamos dizer assim, incansável desses guerreiros de luz, né, que operam nos bastidores, na outra dimensão, sem que a gente perceba, alguns de nós, né, porque nós estamos falando aqui, pessoas que estão participando do nosso estudo hoje, têm a capacidade de perceber e de ver o trabalho deles, os nossos trabalhos, quando eles estão lá auxiliando, a equipe que se disponibiliza em grande quantidade, inclusive quando nós terminarmos o nosso trabalho, que a gente faz aquela dinâmica, nós vamos para o jardim do hospital, tem seres de luz lá que nos acolhem, nos apoiam, nos tratam,
né? Fazem parte desse exército também, que nos auxiliam tanto nos inspirando, quanto também nos trabalhos da nossa vida diária. Os médicos que estão ali trabalhando, né? O- os professores, qualquer uma das suas profissões que pedem auxílio à espiritualidade, eles vêm ao nosso, né, de nosso encontro para nos auxiliar nesses momentos, né, de forma bem interessante. Então, quando a gente encontra em conteúdos, né, como as obras mesmo psicografadas do próprio Chico Xavier, o best-seller Nosso Lar, Dicionários da Luz, Evolução em Dois Mundos, eles mostram para a gente as organizações, as colônias espirituais, a atuação dos espíritos, né, que tem hierarquia mais elevada, que coordenam os trabalhos, né, em regiões específicas da Terra, vão trazendo todas essas perspectivas, acompanhando essas visitas que muitos espíritos fazem à Terra também, e por aí vai, né? Auxiliando coletividades, cidades ou mesmo nações. E a gente, como eu falei para vocês lá no início, a gente vai encontrar questões relacionadas ao capítulo 9, né, desse livro 2 que nós estamos estudando, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Eles vão tratar especificamente falando desses anjos guardiões, que a gente vai ver mais à frente, mas se vocês quiserem já dar uma olhadinha quando terminar o estudo, fala sobre os espíritos protetores, familiares, espíritos simpáticos, né? E aí vai nas questões 489, 90, 491, 93, por ali, tá? Já fica a dica aí. Eles afirmam que tem sempre espíritos amigos que se apegam a nós e nos ajudam, de forma individual. Às vezes eles se afastam porque a gente pode vibrar numa energia tão negativa que mantém a gente distante deles, né? Eles se afastam da gente devido à nossa frequência vibratória. Mas continuam ali, basta que a gente eleve o pensamento, já ativa essa conexão, né? Um espírito protetor, como a gente pode chamar, anjo guardião, bom gênio também é chamado dessa forma, eles nos acompanham desde o nosso nascimento até a morte, né? Então, muitas vezes nos seguem até em várias existências, né? E como até o Divaldo falou sobre a Joana, que ela ia reencarnar, quando eles iam trocar de posição, né? O Divaldo ia voltar para o mundo espiritual e a Joana ia reencarnar, possivelmente ele passaria a ser o mentor dela, alguma coisa nesse sentido. Então, quem é o meu mentor? A gente às vezes fica se perguntando, e às vezes nós temos mais de um mentor, depende daquilo que a gente busca fazer, né? Se a gente for observar, vamos lá, quantos espíritos se manifestaram através de Chico Xavier? Tinha o seu mentor, né, que era o Emmanuel, que ele estava ali do lado, mas tinham tantos outros espíritos que se comunicavam através dele, Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, né, mas tantos outros também se manifestaram através dele, Manuel Flamengo de Miranda, e tantos espíritos que estavam ali trazendo orientações. Então, nós temos os nossos individuais, aqueles que são os principais, e tantos outros que nos auxiliam de acordo com aquilo que a gente se propõe também a fazer. Isso ajuda a enlarguecer esse laço de protetores, de guardiões que nos auxiliam e nos protegem. Afinal de contas, nós estamos em sintonia com o alto, nós temos uma proposta de evoluir nessa vida, de auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor. Isso vai nos colocando em situação, poxa, se existem esses espíritos de luz, vocês imaginam. Ah, claro que a gente também, quando você se torna, vai se tornando, isso é para todos nós, tá, pessoal? Todos nós somos luz, todos nós temos centelha divina, todos nós podemos trazer luz para o ambiente onde nós estamos. Quanto mais você ilumina, mais atrai também as mariposas, né, as coisas também que vêm para cá. Mas, ao mesmo tempo, você também tem proteção. Então, tem gente que se preocupa mais com a parte negativa, não, não vou chamar tanta atenção, não, porque cada vez que eu evoluo, eu sou muito atacado. Eu não vou trabalhar numa casa como essa porque tem muitos ataques. E as defesas, os méritos que a gente vai adquirindo com o tempo também.
Então, eles nos amam como pais amorosos, né? E a sua missão é nos guiar nesse caminho do bem. Então, começa pelos grandes seres de luz, né? Os espíritos puros, como a gente viu na escala espírita, que guiam, né, planetas como Jesus, por exemplo, passando por grupos de trabalho que vão velar por nações, por cidades, né, até chegar nos nossos dedicados anjos guardiões individuais. Então, há uma vasta e amorosa rede de amparo espiritual agindo em favor individual e da humanidade como um todo. Então, quando a gente verifica, nós somos coautores do futuro da Terra. Os espíritos nos guiam, mas a escolha de seguir o caminho do bem é nossa. E aí, como eu costumo fazer, trazer essa responsabilidade para nós. Quando falo que nós somos coautores, nós não podemos também, pensando nisso, nós temos guias, vão nos guiar, tem esses seres todos de luz e tudo, mas e a minha parte? A minha colaboração para que isso aconteça? Então, quando falo que nós somos coautores do futuro da Terra, né, os espíritos nos guiam, mas a escolha de seguir o caminho do bem é nossa, né? É um lembrete, é uma lembrança, é um alerta também sobre a nossa responsabilidade individual, a responsabilidade que nós temos. Aqui mostra, né, ilustra o nosso planeta, um guia espiritual, mostrando o caminho da luz, e aqui mostra que nós temos, sim, opções a seguir, vários caminhos, eu posso seguir o caminho da luz, ou eu posso continuar seguindo o caminho, como a gente já ilustrou em outras oportunidades, que aqui ainda habita o nosso lado sombra, aquilo que nós precisamos nos libertar. E aí, como a gente sempre costuma dizer, mas o que é isso, Cláudio, que ainda tem em mim, que eu tenho dificuldade de me libertar? É o nosso orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? O ciúme, a inveja, a ganância, cobiça, e por aí vai, né? Coisas que às vezes já estão de maneira mais sutil em alguns de nós, em outros precisa trabalhar mais, né? Identificar a questão da maledicência, de reclamar sobre tudo, de falar da vida dos outros, e tem tantas questões e vícios, fora os vícios, né? De todas as matizes, sejam eles emocionais, sentimentais e vícios físicos, né? Bebida, cigarro, tantas outras. Então, esse caminho que muitos nós ainda estamos percorrendo, ou percorremos por muito tempo, muitos já estamos mais despertos, já começando a caminhar mais pelo caminho mais arborizado, mais verde, mais agradável. Eu falo isso com relação a essa analogia à nossa vida. A nossa vida estar mais leve, mesmo diante das dificuldades, é quando a gente percebe que já está caminhando por aqui, pelo caminho que tem sido mostrado para a gente pelos nossos guias, o caminho de luz. Quando a gente ainda se debate sobre sofrimentos, dores, angústias, né, que muitas vezes nos tiram a paz, nos tiram o sono, mostra para a gente que ainda a gente precisa ser trabalhado essa questão nossa, né, do nosso emocional, como eu costumo dizer, do nosso espírito propriamente dito, buscando esse entendimento cada vez mais para fazer as escolhas corretas. Então aqui a gente vê, que mais, que a Terra não é apenas nós estamos num planeta de expiações e provas, né? E ainda de dores, suportando essas vicissitudes da vida, como o Evangelho traz para a gente, as provas, né? Mas ela não é apenas esse palco onde se desenrola esse drama todo, né? Onde a vida se desenrola, onde a gente faz parte disso e a gente faz escolhas, né? Então, nós não somos meros espectadores, mas co-criadores. Então, a pessoa que dirigiu tudo e você está ali como bonequinho para participar. A gente participa também como diretores da nossa própria vida, né? Então, o futuro do nosso planeta
Ou seja, aquilo que a gente tanto almeja, a paz, a harmonia, ela está ali lado a lado, com o caos, com o sofrimento, e são as nossas escolhas que definem isso também. Depende diretamente disso, né? A ação dos espíritos superiores, como a gente vê, conforme a gente vê nos estudos aqui, que a doutrina nos ensina, ela nos guia, ela sim nos inspira, eles nos apresentam esse caminho do bem, iluminam a nossa consciência e nos ajudam a compreender as consequências daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa, das nossas ações, né? Então, quando a gente fala aqui sobre iluminar a consciência, é porque tem uma questão desse mesmo livro dos Espíritos que ela é perguntada da seguinte forma: onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta é na consciência. Quando a gente fala sobre iluminar as nossas consciências, expandir a nossa consciência, é cada vez se conectar mais com essas leis, porque elas podem estar obscurecidas, né? E às vezes a gente se pergunta assim, poxa, eu estou nesse palco e eu sofro tanto, a minha vida é difícil, poxa, não é fácil para ninguém. Porque se nós não estivéssemos passando por essas experiências, é porque nós já não precisaríamos realmente, já teríamos superado. E se ainda estamos passando, é porque temos a necessidade de tirar algum aprendizado de tudo isso, né? Mas a gente sabe que o que nos aguarda, inevitavelmente, na frente, é uma vida que não seja nessa, mas que nos aguarda uma vida, a vida espiritual, a vida do espírito, a verdadeira vida. É uma vida de paz, de harmonia, de amor, né? Sem dor, sem sofrimento. Estamos nesse caminho, né? Nessa busca. Então, quando a gente fala sobre isso que também, coloca o poder nas nossas mãos, né? E o tempo é o que vai dizer as nossas, né? Diante da grande responsabilidade que nós temos nesse processo. Então, o futuro da humanidade, do nosso planeta, nosso próprio futuro, né? Está nas nossas mãos, né? Que é um somatório das nossas escolhas diárias, diárias. Todo dia a gente faz escolhas, todos os dias. Cada ato de caridade, cada pensamento de compaixão, cada esforço para o bem são contribuições para esse engrandecimento, para essa construção de um mundo melhor, externo e também interno. E aí vem a questão da caridade, que ela é sempre, como é que é a frase principal? Fora da caridade não há salvação. Então, para aquele caminho do bem, a gente vai encontrar. E eu costumo destacar, para que a gente não se esqueça, a, aquela sigla, né, o BIP, BIP, benevolência, indulgência e o perdão, né? Então, muitas vezes, nós subestimamos, vamos dizer assim, o impacto que pode trazer para a vida da gente pequenas escolhas e atitudes do nosso dia a dia, né? Pensando que apenas os grandes líderes ou eventos grandiosos podem mudar o curso da história, mas são nas pequenas coisas, nas pequenas ações, uma mudança que a gente faz hoje na nossa vida. Não, vou tomar a iniciativa de mudar isso hoje. Você vai ver o resultado daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Então, isso pode acontecer com relação à nossa saúde, a maneira como a gente vai se alimentar, as atividades físicas que a gente escolheu fazer, a mudança no nosso comportamento também, de repente frequentar uma casa como a nossa e se dedicar aos trabalhos. E diante do que a gente aprende sendo colocado em prática, a gente percebe a mudança que acontece na vida da gente. Eu não sei quanto a vocês, há quanto tempo vocês estão participando, cada um tem sua história aqui dentro da FREBEM, participando desde a primeira vez que assistiu à primeira palestra, até hoje, quantos meses se passaram,
Se você observar, se alguma coisa modificou em mim, isso eu estou pedindo para vocês fazerem uma auto-reflexão, né? Será que eu tive alguma melhoria? Será que me ajudaram, não somente nos tratamentos propriamente ditos, né? Nas desobsessões, e que a gente possa vir a ter alguns resultados que, eu poderia dizer, pelo menos pessoalmente, é inevitável você não trazer respostas positivas com relação a isso. Tive muitos e muitos resultados positivos, mas, assim, na vida, como é que eu estou? Realmente eu consegui melhorar alguma coisa? Se a resposta for positiva, é porque estamos nesse caminho, sim, que é essas escolhas que a gente vai fazendo diariamente. Então, significa que cada decisão que a gente toma, né, da forma como a gente trata, de repente, um familiar, que a gente mudou com aquela pessoa, de repente ela voltou, fez as pazes, porque eu passei a não tratar mais ela de forma diferente, até como nós nos posicionamos diante, de repente, de uma injustiça social, né, contribuindo para que, de alguma forma, instituições onde melhore a coletividade de onde a gente, do bairro de onde a gente mora mesmo, da cidade onde a gente vive, né, não sendo neutro completamente, participando de alguma forma, porque cada pensamento, cada palavra, ação, ela semeia algo no campo da vida, né? Seja positivo, seja negativo. Então, essa caridade, como diz a visão espírita, né? Ela vai muito além da esmola, dessa esmola material. E a gente vai ver aqui que é aquela história da benevolência para com todos, a indulgência para com os erros alheios, o perdão das ofensas, um sorriso, uma palavra, um incentivo, um ouvido atento, né, que muitas vezes está ali, tudo isso é caridade, né? E isso vai fazendo, tendo esse efeito, vamos dizer assim, multiplicador, né? De certa forma invisível, mas que acaba contagiando outras pessoas também, de uma forma mais poderosa. E aqui repete-se, né? Caridade, benevolência, indulgência e o perdão. Então, a gente pode ver pessoas, às vezes, estão passando por dificuldades e a gente emana energias positivas, né? Boas vibrações, bons conselhos, né? A transformação do mundo, na verdade, a gente não pode esperar que seja por esses grandes líderes, mas ela começa por nós, né? Como foi dito anteriormente, vamos esperar um evento cósmico acontecer, né? Alguma coisa heróica no mundo para mudar tudo. Então, a cada momento, nós temos a escolha de seguir o caminho do bem. Nossas escolhas vão resultando nessa força que vai fazendo a gente crescer cada vez mais dentro da gente, para um futuro mais justo, mais fraterno, mais feliz para toda a humanidade e nosso planeta. Então, se é isso que a gente espera que aconteça lá fora, que isso possa partir de nós, né? Começando de nós mesmos. Aqui nós encerramos a de 144, vamos para a questão de número 145. Lembrando que, se vocês quiserem pontuar alguma coisa, tá? Fique à vontade para participar. A 145, a questão é a seguinte: como se aplica que tantos filósofos antigos e modernos tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem alcançado a verdade? Resposta: esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna, prepararam os caminhos, mas eram homens que se enganaram por tornarem as próprias ideias pela luz. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades, que o estudo comparativo vos faz compreender. Aqui, de certa forma, remete a gente a fazer pesquisas, a que a gente estude para ver, para poder fazer esse comparativo do que foi dito, do que foi não dito, do que era certo, do que não era certo.
Que é uma pergunta que deixa no ar a questão dos filósofos, dos antigos, modernos, não chegaram a um consenso, né? Uma verdade, vamos dizer assim. Vamos refletir um pouco sobre isso? Bem, eles eram os precursores. Então, esses filósofos prepararam o caminho para a doutrina espírita, como foi dito. Eles não eram a fonte da verdade final, mas seus estudos e investigações foram passos necessários no progresso do conhecimento. E quando a gente vai lá para o início do, se eu não me engano, é do Evangelho segundo o Espiritismo, que na sua introdução ela traz falando sobre, é assim, Sócrates e Platão. Abri aqui, introdução no item 4 diz o seguinte: Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Eu nem tinha marcado, acabou abrindo certinho aqui. Eu tinha separado aqui um texto, né, que Sócrates foi um filósofo grego, conhecido por sua abordagem de questionamento e pela ideia de que o conhecimento é a base da virtude. Platão, discípulo de Sócrates, sistematizou as ideias de seu mestre e a desenvolveu sua própria filosofia, incluindo conceitos sobre a alma, a imortalidade e o fundo das ideias. Então, os conhecimentos que eles traziam, de certa forma, anunciavam o Espiritismo, como o Evangelho fala para a gente no início, eles já falavam para a gente sobre a imortalidade da alma e a sua pré-existência, que a gente já existia antes de vir para cá. Então, ambos os filósofos defendiam que a alma é imortal e que já existia antes de se unir ao corpo físico. O que mais? Eles também falavam para a gente sobre essa questão do espírito e da matéria, né? Que eles faziam uma clara distinção entre o princípio inteligente, que é a alma, e o princípio material, que é o corpo. Então, eles tinham essa perspectiva dessa dualidade. E também Sócrates foi um grande defensor dessas questões mais éticas, da moral, afirmando que o verdadeiro conhecimento, né, leva a uma virtude e que o mal é fruto da ignorância, da falta de conhecimento. Tinha razão. Também falava sobre o Deus único, né? Naquela época se acreditava em vários deuses, né? E aí eles trouxeram essa ideia do Deus único. Além disso, Platão e Sócrates também mencionavam a questão de um daimon, né? Um daimon que era exatamente o que a gente falava agora há pouco, um guia espiritual, que pode ser interpretado como essa ideia dos espíritos guias, né? Eles não falavam da forma como a gente fala hoje. Eles falavam que existia um daimon, que muitas vezes era traduzido para demônios e tudo depois, né? O daimon, mas a ideia deles é que era como se fossem guias espirituais. E aí já tinha essa comunicação também com os espíritos, né? O que mais a gente vai ver aqui? Eles se enganaram. Sendo homens, eles tomaram suas próprias ideias como verdade absoluta. Bem, no entanto, Tá, a gente sabe sim, até sabe, a mesmo gente seus sabe. erros, A gente não quer acreditar. até mesmo seus erros são úteis, pois o estudo comparativo permite deduzir a verdade, mostrando os prós e os contras, né? Então, lembrando que quando vocês quiserem participar, tá? É só levantar a mão e que a gente abre o microfone de vocês. Então, essa questão também faz com que a gente pense da seguinte forma, que, vamos dizer que essa verdade, né? Que verdade é essa? Conhecereis a verdade vos libertará, e todo mundo quer ser dono de uma determinada verdade. E aqui se fala sobre essa questão, essa verdade, até onde essa verdade vai chegar. E ela não é imposta, na verdade, né? Fazendo já esse trocadilho, né? De uma só vez. Ela vai sendo conquistada gradualmente. A verdade, ela vai sendo trazida para a gente à tona à medida que a gente também se desenvolve intelectual e moralmente. Nós já vimos isso aqui anteriormente, né? Por meio de um esforço coletivo, individual. Então, os filósofos, mesmo cometendo enganos, cumpriram o seu papel fundamental durante esse processo, trazendo essas ideias, abrindo
né, quebrando aí barreiras, né, agindo como, vamos dizer assim, desbravadores de um território que ainda era desconhecido, né? Então, a gente precisa entender também a humildade que nós devemos despertar com relação ao conhecimento que nós já adquirimos até agora. Porque tem muita coisa para ser revelada ainda, que nós não sabemos, muita coisa que já foi revelada que nós não buscamos, nós não estudamos, né? Então, muitas vezes, a gente pode se sentir até, de certa forma, presunçosos por aquilo que a gente já sabe. Mas há tanta coisa ainda para se aprender, né? A verdadeira sabedoria ela não está em ter todas as respostas. Jamais. Mas a gente reconhecer que nós somos limitados, sim, estamos abertos a revelações, venham elas de onde vierem. E, por exemplo, a gente abre aqui para perguntas, não é que a gente saiba todas as respostas, não, porque se não souber, está aqui, caneta e papel aqui do meu lado para anotar e pesquisar para trazer semana que vem, né? Porque é dessa forma. Então, os nossos estudos, eles se apresentam como uma síntese também dessas informações que vão sendo trazidas para a gente, tanto no campo filosófico, como a gente está vendo aqui, né, reunindo aí essas grandes verdades que são trazidas, estavam despertas entre esses erros, entre filósofos, trazidas depois mais esclarecidas pelos espíritos, que vão ajudando a gente no nosso crescimento, para ter um conhecimento maior e até a abordagem, por exemplo, das próprias parábolas do Cristo, que foram ditas numa época que muita gente não entendeu e ainda não as entende até hoje. Então, a gente vai se permitindo. E aí, algumas frases para a gente refletir aqui. A busca pela verdade é uma jornada de séculos. Os precursores desbravaram o caminho e o Espiritismo nos deu o mapa e nos resta encontrar o caminho. Então, por mais que a gente tenha aqui em nossas mãos, foi o que eu disse, inclusive até no início, né? A gente tem em nossas mãos o mapa. O que a gente precisa para nos guiar, mostrar o caminho? Jesus é o quê? Modelo e guia. O guia está lá, ó. Ele já percorreu todo esse caminho aqui, já está na luz. Eu recebi o mapa dizendo o que eu preciso fazer para chegar lá também. E eu diria que esse mapa é o evangelho, aqui da questão moral, né? E aqui a gente mostra esse caminho que os filósofos traçaram, que mostra a construção meio romana, grega, da época antiga ainda, né, da antiguidade, que nós também percorremos esse caminho. Afinal de contas, nós somos herdeiros desse processo todinho. Então, quando fala sobre essa questão, a gente traz uma perspectiva que aprofunda a nossa reflexão diante desse nosso progresso espiritual, que fala sobre a questão de uma jornada de séculos, né? E fala que nos resta encontrar o caminho, não é isso? Então, mais uma vez, é dado para a gente as ferramentas e cabe a nós sabermos usá-las da melhor maneira possível. Então, foi entregue para a gente o mapa, cabe a gente seguir esse caminho, para que a gente, através dessas, muitas vezes, trilhas mais densas, tortuosas, de onde a gente vem, a gente acaba encontrando, lá no finalzinho, a luz, né? Então, a gente mostra aqui que nós estamos num processo evolutivo, como a gente viu na escala espírita, né? E que a gente está distante ainda um pouco, esse caminho ainda é longo. Na verdade, a gente ainda não está conseguindo ver o final, mas ele está lá mostrando. Então, aqui, mais uma vez, mostra o caminho da gente seguir a caridade, seguindo o caminho melhor, e você vai se sentindo cada vez mais conectado com essas energias mais sutis, vamos dizer assim, né? Que o mapa ele seria para a gente uma bússola que mostra o norte. Ele vai mostrando as coordenadas tudinho, ponto de referência, os perigos que a gente deve evitar, né? Então, você ter o mapa não é o mesmo que você fazer a jornada. O mapa é a teoria, caminhar é a prática.
Por isso que a gente fala, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então, é a nossa escolha diária, volto a dizer, de seguir as leis morais, de exercitar a caridade, de buscar o autoconhecimento que nos leva adiante, né? O mapa nos mostra ali o destino, mas a força para dar cada passo desse só pode vir de nós mesmos. Porque vem a intuição, tem os guias, mas a gente também precisa permitir a ação deles. E é dessa forma que a gente encontra o caminho. O que mais nós vamos ter aqui? Bem, tem outra frase aqui em cima. O orgulho é a sombra que cega o pensador. A humildade é o sol que ilumina o caminho da verdade. E aí, diante disso que foi colocado, dessa trajetória, desse caminho que nós temos pela frente a ser seguido, né, que ainda é tão longo, a gente tem esse lado sombra. Aquilo que a gente aqui, né, mostra, aquilo que sai do nosso pensamento, forma esse pensamento. O que é que eu realmente penso no meu dia a dia? Como é que eu me comunico com as pessoas? Como é que eu reajo àquilo que eu vejo, àquilo que eu assisto na televisão, às coisas que fazem comigo? Então, isso tudo desperta na gente, muitas vezes, pensamentos negativos, que cega aquele que pensa. Então, o orgulho ainda é um grande obstáculo, né? Dificultando o nosso processo evolutivo. Quando esse pensador se deixa dominar pela sua vaidade intelectual, pela sua pretensão de já saber tudo, pela relutância de assumir que errou, né, que comete erros ainda, ele cria essa sombra que impede muitas vezes de ver as suas próprias ideias, de reconhecer os seus próprios defeitos, né? Quantos de nós? Então essa sombra ela cega para que a gente possa ver a luz que está bem do lado ali, por exemplo. Aqui mostra que está à disposição, mas ele só consegue enxergar um lado, né? Cega esse caminho da luz. E esse aprendizado, que se tornaria, de certa forma, mais fácil, acaba sendo mais difícil. Ele vai ficando para a última instância, para depois, né? Para essa dificuldade de se encontrar com a verdade. O orgulhoso, ele está tão focado em si mesmo, que não consegue perceber a luz que tem lá fora. E é dessa forma que nós encontramos, quase sempre, os obsessores, por exemplo. Nossas personalidades que estão presas e cristalizadas no passado, estão presas e cristalizadas em momentos como esse, que cega e não consegue enxergar mais nada que não a vingança, a mágoa, o ressentimento, que mantém preso, prisioneiro dos próprios pensamentos e cristalizados. Naquele momento, para tudo. Nada ao redor está acontecendo, somente aqui. O que eu estou sentindo, o meu eu, e aí a sombra se faz presente. Quantas vezes sensitivos percebem essa nuvem negra se aproximando de outras pessoas? As pessoas que se apresentam, por exemplo, para receber o passe, né? Eu não conseguia ver. Eu conseguia ver um pouco da aura, que alguns tinham a aura mais expandida, outros menos. Mas tem algumas pessoas com sensibilidade maior que conseguem ver a energia densa e muitos de nós conseguem também sentir, né, essas energias. Em contrapartida, né, a humildade é o sol. A humildade dissipa as trevas, dissipa a sombra. A alma humilde, ela está sempre aberta para o que é novo, reconhece suas limitações, está sempre disposta a aprender, acha que sabe de tudo, né? Questiona suas próprias certezas, será que é isso mesmo? Será que eu estou certo, né? Rever alguns conceitos sempre, procurando, poxa, coisas que eu acreditava há alguns anos atrás, já tem um outro sentido. Elas vão mudando, ganhando, vamos dizer assim, outros valores, inclusive, né? Quando a gente fala de valores, são coisas que a gente vai se modificando para melhor.
né? Então, a gente vai recebendo, facilitando, através da humildade, receber essa luz da verdade, que ela seja vinda pela ciência, seja da filosofia, seja revelações espirituais. Então, vai se tornando cada vez mais receptivo a essas inspirações que vêm do alto, né? Essas inspirações superiores, ao conhecimento que vai ajudando a gente a se libertar e a transcender esse ego, né, que nos leva à escuridão. Então, de certa forma, aqui resumindo, sintetizando aqui essa frase, mais um convite a gente a fazer esse exame interior. Sempre, a gente vai sempre estar remetendo à questão do autoconhecimento. Essa busca da verdade, o maior inimigo é a ignorância ainda, né? O orgulho. Então, a gente precisa despertar mais ainda essa humildade, que é a virtude que nos mantém conectados com essa fonte, com a fonte que nos guia, com a fonte que é o caminho da luz, como diz um livro do Emmanuel, né? Então, trazendo a gente o conhecimento que nos afasta das trevas, que nos afasta dessa sombra, que nos afasta da ignorância. A ignorância a gente fala com relação a não conhecer, a não saber. Eu ignoro, simplesmente. Quantas pessoas podem falar mal, por exemplo, do espiritismo, do espiritualismo, seja do que for? Por que será que falam mal? Porque ignoram. São ignorantes no sentido de conhecer do que se trata. A gente falava da questão da árvore. A árvore, ela é boa, ela não pode dar maus frutos. A árvore boa dá bons frutos. E a árvore que nós temos aqui em nossas mãos, ela é frondosa, bem verde, florida, cheia de frutos. Mas cabe a nós, né, explorá-las também e alimentá-las em nós também, para que a gente possa estar seguindo esse caminho constante do aprendizado e da luz. Concluímos aqui a questão de número 145. Vamos para a nossa última questão de hoje. Hoje, agora, 146. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Resposta: não. Ela, não, mas ela está mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito e no coração, naqueles que sentem muito e dirigem suas ações a toda a humanidade. Então, essa questão, ela vai ter, vão ser duas em uma. Tem essa e tem outra questão respondida em seguida, né? Então, ela diz aqui que a alma não tem uma sede determinada circunscrita no corpo, não tem. Que pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro vital? Resposta: quer dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Aqueles que a situam no que consideram como centro da vitalidade, confundem-na com o fluido ou princípio vital. Contudo, podem-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Vamos destrinchar essas duas questões com respostas, né? Para a gente entender melhor? Bem, aqui diz o seguinte: a alma, espírito, não tem uma sede física determinada e circunscrita no corpo. No entanto, ela se manifesta mais intensamente em certas regiões, dependendo das aptidões do indivíduo, ou seja, na cabeça, o cérebro, nos grandes gênios e naqueles que se dedicam ao pensamento e à razão. No coração, simbolicamente, naqueles que estão movidos por grandes sentimentos como o amor e a compaixão pela a humanidade. A opinião que situa a alma em um centro vital confunde alma, espírito, com o fluido vital. A gente já viu isso nos estudos anteriormente.
o princípio vital, que é a energia que anima o corpo. Lembra? A gente trouxe até umas ilustrações mostrando que a alma, o princípio vital é o combustível, né? E a alma é aquilo que realmente traz a inteligência e tudo. Então, aqui traz a imaterialidade da alma. O ponto central que a alma não é material. E, portanto, ela não pode ser, como foi dito aí, contida em um órgão físico, por exemplo, como o cérebro e como o coração, né? Ela é um ser inteligente, né, ao mesmo tempo imaterial e individual, que ele pré-existe, ele já existia antes da formação do corpo, na verdade, né? Então, não tem uma sede determinada ou circunscrita. Aqui eles reforçam para a gente que a sua natureza fluídica, a sua capacidade de permear todo o corpo, embora sem estar fisicamente presa, né, nele. Então, essa resposta também nos convida que a gente possa entender que os órgãos, não como sede humana, mas como instrumentos de manifestação. O cérebro serve à razão e ao intelecto, enquanto que a gente vê aqui que o coração, no sentido simbólico, vamos dizer assim, das emoções, ele vai servir para os sentimentos. Então, um gênio, ele utiliza mais faculdades cerebrais e um ser altruísta mais faculdades do sentimento. Isso não significa que a alma está localizada ali, mas que essas regiões do corpo são pontos de maior irradiação e de interação entre o espírito e o corpo físico através do perispírito. São os locais que eles encontram para se manifestarem através desses pontos, né? Então, é preciso que a gente relembre essa distinção entre o alma e o fluido vital, para que não haja mais essa dúvida, né? O fluido vital é a energia que anima a matéria orgânica, permitindo que o corpo funcione. É isso. É ele que liga o espírito ao corpo, sendo o perispírito aquele invólucro semimaterial que nós vimos na semana passada, que vai conter esse fluido. Então, é basicamente sobre isso, e vamos aqui para as nossas considerações já finais, para a gente poder refletir. Bem, o cérebro pensa, o coração sente, mas a alma é quem inspira. Somos um campo de manifestação, onde o espírito se expressa através da matéria. Nós não somos apenas um corpo físico ou um amontoado de reações químicas. O cérebro, com sua complexidade, é um instrumento que vem dar a razão, processando essas informações que a gente vai recebendo, criando pensamentos, formulando ideias. Já o coração, no seu sentido metafórico, é a sede dessas emoções, né? Onde nascem os sentimentos, o amor, a alegria, a tristeza, a compaixão, como nós vimos na questão do perispírito, que ele fica registrado nos nossos corpos ali, e elas se manifestam através disso. Então, a alma se manifesta dessa forma, né, fazendo com que a gente tenha essa interação e que a gente possa se desenvolver aqui. E para a gente já ir finalizando as nossas reflexões de hoje, não procure a alma em um ponto do corpo, mas na plenitude da consciência. Ela não está em um órgão, mas na própria capacidade de amar, de pensar e de ser. Então, nem num ponto, nem no próprio corpo. Ela é muito mais do que isso, essa expansão. Ela fala para que a gente procure, na verdade, na plenitude de tudo que envolve essas questões relacionadas à nossa consciência, onde estão ali escritas as leis divinas, né? Então, é a capacidade que nós temos, que nós estamos buscando, que nós estamos desenvolvendo, de pensar, de amar, de ser, né? Porque há hoje essa busca desenfreada, né, do questão do ser, muda só uma letra, né? E do ter. Muitas vezes a gente se perde nesse caminho.
Então, costumo dizer, nós vivemos em um mundo material. Em um mundo há necessidade da gente trabalhar, dessa busca, mas que ela também não nos consuma, né, que nós não sejamos escravos disso. Que a gente possa conseguir tempo, sim, para dedicar ao templo da nossa alma, que é o nosso corpo, né, se dedicar ao conhecimento, a estudar um pouco mais, a ler bons livros, assistir bons filmes, tirar um tempo para se conectar com a natureza, viajar, né? E tudo isso em conjunto, né, com o nosso trabalho material, claro, vai ter o tempo, tem as férias, tem, mas durante o nosso dia a dia, como é que está? Como é que está essa correria toda, né? Eu não tenho tempo para fazer mais nada. Será que hoje tem alguém, eu sei que tem, tá? Mas alguns de nós que não fica pelo menos uma hora no celular, olhando, né, vídeos, sei lá, redes sociais, Instagram, alguma coisa assim? Então a gente pode tirar um tempinho para meditar, para refletir, para ler algumas páginas. Talvez esteja só realmente nas nossas escolhas de como dividir melhor o nosso tempo, né? Se a gente colocasse no papel, dividido, tipo numa agenda mesmo, em horas, o que é que eu faço? Ou a gente começasse a monitorar o que é que eu fiz, o que é que eu fiz hoje, durante o meu dia? Será que no final do dia eu posso chegar e dizer assim, nossa, hoje foi proveitoso, né? E chegar, colocar a cabeça no travesseiro e fazer como Santo Agostinho pediu para que a gente fizesse, nessa plenitude da busca da consciência aí, pensando se tudo aquilo que eu fiz para os outros eu gostaria que fosse feito comigo também. Como foi dito no início, na maneira de orar, será que eu tiro um tempo para prestar atenção nas preces que eu estou fazendo? Ou eu falo ela só de forma maquinalmente, já pensando no que eu tenho que fazer logo em seguida? O banho. Será que no meu banho eu fico lá vivendo aquele momento, percebendo a água que está caindo sobre a gente, fazendo essa limpeza? Ou eu estou tomando banho já pensando no horário que eu tenho que sair ou o que eu tenho que fazer depois? Muito se fala em viver o agora. O agora é também nesse sentido do agora, agora, né? Do momento que a gente está vivenciando. Quando nós vamos para essa dinâmica, por exemplo, muitas vezes eu falo, mas eu mesmo me pego, quando não sou eu que conduzo, disperso às vezes, eu volto, procuro voltar, porque às vezes a gente não tem esse treinamento. A pessoa está conduzindo, falando no jardim do Hospital Maria de Nazaré, a cachoeira, e às vezes eu já estou aqui, está terminando, já são 6h25, e na hora que terminar eu já vou fazer não sei o quê. E a gente às vezes perde a oportunidade de estar conectado. E aproveitando esse desdobramento, essa dinâmica que acontece, que pode fazer uma diferença muito grande na vida da gente. Porque quem, assim como eu, não consigo ver, mas as sensitivas trazem para a gente a perspectiva do que acontece lá, é uma coisa assim extraordinária, de conexão com o guia, com o mentor, com a espiritualidade maior. A gente vai para uma colônia, para o hospital receber tratamento, né, com a natureza, e a tendência é que a gente, sentindo isso, a gente sai de lá bem melhores, bem mais equilibrados. Então, quando eu falo isso do dia a dia, são coisas que eu venho procurado colocar na minha própria vida, né? Porque não adianta, muitas vezes, você. A palavra seria hipócrita mesmo, né? Tá falando coisas que eu não esteja tentando ou procurando fazer também. Apesar de que, vamos lá, eu pegar a leitura do Homem de Bem, do Evangelho, e eu fazer uma palestra, um seminário sobre ela, dizendo que vocês têm que fazer aquilo dali, e eu não estava tentando fazer, complicado. Então, é importante que, sim, que a gente entenda que todos nós estamos num processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de busca de se tornar melhor,
de fazer aquilo que a gente fala, né? Deixar de ser como os fariseus da época, né? Como túmulos caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro, que a gente possa enxergar ainda não a podridão que tem nas outras pessoas, mas aquela parte do egoísmo que ainda tem em nós, que precisa ser trabalhado, que precisa ser dissipado, para que a gente avance, né? Que a gente tenha mais consciência de quem realmente nós somos. Que nós tenhamos essa consciência do que a gente precisa fazer ainda, do trabalho muito grande que tem a necessidade de ser trabalhado em nós. Né? Sempre quando eu me vejo diante dessa preparação desses estudos, se vocês foram observarem os estudos anteriores, eles estão muito sintonizados, assim, quase que redundante, talvez muitas vezes falando com outras palavras, mas é mais do mesmo, é mais do mesmo. Essa questão da alma dentro desse capítulo que foi trazido, sempre buscando trazer essa responsabilidade para nós, não terceirizar aquilo que a gente precisa fazer e entender, é importante que a gente carregue o auto-perdão, porque a gente ainda vai se permitir pensar coisas erradas, negativas, muitas vezes, cometer atitudes que não estão de acordo com a nossa própria consciência. Nós vamos invadir, às vezes, o livre-arbítrio de outras pessoas, querer que as pessoas façam coisas do jeito que eu quero, não do jeito que elas querem, afinal de contas, nem o que a gente quer é o certo, né? A vontade de Deus, como diz assim, as leis de Deus, as coisas que acontecem com a gente, por exemplo, como eu costumo dizer, sempre o que acontece comigo é o melhor para mim. E esse entendimento, ele ajuda a gente a seguir esse caminho melhor. Né? Como foi dito anteriormente, aquele mapa que foi colocado em nossas mãos, e às vezes a gente insiste em querer andar por caminhos tortuosos ainda. Mas esse despertar da consciência, ele é tão assim, eu posso falar por mim, né? As experiências que a gente vai tendo durante todos esses anos que a gente vem convivendo, estudando, compartilhando, isso tem ajudado e muito, porque há tantas fases do nosso desenvolvimento aqui, às vezes a gente pode estar preocupado, poxa, falaram sobre a transição planetária e as pessoas que vão ser exiladas. Será que eu vou ser exilado do planeta? Para onde é que eu vou para o planeta? Será que eu vou sofrer? Ou então o entendimento, será que eu vou para o inferno? Ou para o purgatório, para onde é que eu vou? Né? Aquelas coisas assim. Será que a gente para pensar nisso? Será que a gente para pensar, por exemplo, em metas para autodesenvolvimento, né? E observar se o que eu falei não, de repente, não fez com que a Nádia se sentisse mal, alguma coisa que eu disse, né? Então, quem é que muitas vezes que a gente acaba magoando? São pessoas que estão próximas da gente. Né? A gente está distante, às vezes não se conhece através do estudo, vocês podem olhar e assim, olhar assim, nossa, o Cláudio é uma pessoa íntegra, é uma pessoa perfeita. Nada, cheio de defeitos, cheio de falhas. Quem convive no dia a dia percebe. Né? A gente tem momentos, né, que a gente também perde a paciência, que faz isso, que faz aquilo. Então, todos nós estamos no processo evolutivo. E a gente não deve se decepcionar quando a gente encontra o nosso reflexo no outro, que é isso que muitas vezes acontece. Quando eu vejo algum defeito na outra pessoa, uma coisa que muitas vezes eu preciso trabalhar em mim ainda. Olha, a vaidade, o egoísmo, uma coisa que o outro está falando. Então, para a gente chegar naquela caridade como entendia Jesus, é isso, é ser indulgente com os erros das outras pessoas, é perdoar as ofensas, amar os inimigos, como foi dito, a abertura do nosso trabalho de ontem. Nossa, tarefa difícil, né? Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês no final, a gente concluindo esse capítulo, esse trecho que fala da alma, né? Para que a gente possa observar esse nossa alma, esse espírito que está encarnado agora, tendo essas experiências no corpo físico, que a gente possa tornar essas experiências cada vez mais conectadas com o alto,
né, e que a gente possa realmente crescer e se desenvolver e formarmos essa grande família universal de amor e de caridade. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus.